Irmãos e irmãs, o evangelho deste domingo encontra-se no evangelista São Lucas, capítulo 6. Tanto no evangelho de São Lucas, quanto nos outros 3 evangelhos, nós encontramos alguns momentos onde Jesus fala para a multidão, é um ensinamento específico para todas as pessoas. Existem alguns momentos que Jesus fala diretamente, especificamente para os seus discípulos. Aqui muitas vezes é um ensinamento diferente, um ensinamento mais exigente. No texto de hoje, encontramos logo no início dizendo assim: Jesus falou aos discípulos, dizendo. O que nós vamos ouvir, claro que Deus ele deseja que todas as pessoas sigam o que ele ensinou, que está na palavra de Deus. Mas o ensinamento de hoje é de uma forma direta, principal para aqueles que acreditam em Deus. Para aqueles que têm fé. Antes de meditar sobre o evangelho de hoje, no Antigo Testamento, antes de Jesus, existia algo chamado lei de talião. A lei de talião era a lei da igualdade. Se alguém, de repente, esbofeteasse, desse um tapa no seu rosto, você podia, era correto dar um tapa no rosto daquela pessoa, não 2. De repente alguém te prejudicou, pegou um dinheiro seu, você podia pegar exatamente a mesma quantia daquela pessoa. De repente alguém pisou no seu pé, você tinha o direito de dar um pisão exatamente igual naquela pessoa. Então antes de Jesus, era assim a justiça no mundo. Era assim a justiça que até Deus pedia para as pessoas. Mas depois de Jesus, aqui nós encontramos uma grande mudança. Novamente, Jesus, o que ele diz no texto de hoje, ele diz para os discípulos. E aqui está um dos maiores desafios do cristianismo. Nós partimos do princípio que aquilo que Deus pede a cada um de nós é possível. Aquilo que Deus pede a cada um de nós fará bem a cada um de nós. E nós partimos do princípio também que nós queremos levar a sério a nossa fé. O texto diz assim: digo-vos a vós que me escutais. Veja, Jesus dizendo aos discípulos: digo-vos que me escutais. Então agora o padre diz o mesmo para vocês: escutem que vocês vão ouvir. Aqui é a palavra de Deus, é um pedido para aqueles que se consideram discípulos de Cristo. Imagino que não, mas caso tenha alguém, eu sou ateu, não acredito em Deus, isso daqui não serve para você. Mas para aqueles que acreditam em Deus, para aqueles que têm fé, aqui Deus ele está ensinando o caminho da verdadeira felicidade. E ele diz assim: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos amaldiçoam, orai por aqueles que vos injuriam. E aí mais adiante no texto, Jesus diz: sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso, perdoai e sereis perdoados. Queridos irmãos e irmãs, por que esta lei de repente ela muda durante a história da humanidade? Por que de repente havia lei de talião, olho por olho, dente por dente, de repente chega Jesus e diz: não, se alguém bate uma face, vira outra face. Quem lhe prejudicou, reze por esta pessoa. Por que nós temos um mandamento novo? Nós temos um mandamento novo porque Jesus, antes de falar, ele mostrou com a própria vida que aquilo era possível e que aquele era o caminho da felicidade. Queridos irmãos e irmãs, o que Deus pede a cada um de nós, ele pede porque sabe que isso fará bem para nós. Naturalmente, todos nós, muitas vezes, ficamos irritados, muitas vezes podemos ficar até zangados. Normalmente, existem pessoas que perguntam assim para mim: padre, se eu sentir raiva de alguém ou de alguma situação, eu estou em pecado? Claro, naturalmente é difícil avaliar, é aparentemente algo muito subjetivo. Que tipo de raiva? Como foi esse sentimento? Mas se de repente você ficar zangado, até com raiva, tiver um sentimento negativo em relação a outra pessoa, aqui não existe um pecado. Por exemplo, quando nós vemos uma injustiça, como que nós não vamos nos sentir maus com aquela situação? O problema não está em sentir raiva. Aqui, novamente, depende do que nós entendemos por raiva. Raiva, você sair quebrando as coisas, é outra coisa diferente. Mas o problema não está no sentimento, o problema está naquilo que nós vamos fazer com o sentimento.
Porque sentimento, tendências, desejos, isso daqui é parte do ser humano. Mas quando nós acreditamos em Deus, nós olhamos e damos um sentido novo para o nosso sentimento. O ser humano, ele precisa, cada vez mais olhando para Jesus, ter controle sobre aquilo que ele faz. E veja quantos arrependimentos que muitas vezes acontecem na nossa vida por termos falado uma palavra errada. Uma palavra errada. Isso daqui acontece em relacionamentos. E veja, a lógica é essa. Quando a gente fala uma palavra, às vezes no impulso, às vezes quando nós estamos zangados, a palavra não volta mais para a nossa boca. E aí a situação ela já está complicada. Então, por isso que nós precisamos pedir esse discernimento. Jesus, ele diz de forma muito clara no Evangelho, quando nós pagamos o mal com o bem, e aqui não significa aceitar injustiças. Muitas vezes a gente acha, então eu devo aceitar injustiça. De repente alguém me prejudicou, eu acho que essa pessoa está certa. Não, não é aceitar injustiça. Não é aceitar injustiça, mas é não deixar que aquele mal tire a nossa paz. Por exemplo, sobre o perdão. Existem muitas pessoas também que de vez em quando procuram um padre e dizem assim, padre, eu não consigo perdoar. E aí a pergunta que eu faço é sempre algo que é muito óbvio. Por que você não consegue perdoar? Padre, porque eu não consigo esquecer o que fizeram comigo. Eu digo assim, olha, para esquecer, talvez vai ter que bater a cabeça na parede e ter Alzheimer. Porque como que a gente vai esquecer algo que foi ruim na nossa vida? Aquilo que foi muito bom, aquilo que foi muito ruim, a gente não esquece. Perdoar não é esquecer. Porque esquecer não depende da gente, isso daqui depende da nossa memória. Perdoar não é esquecer, perdoar é não fazer o mesmo para outra pessoa e não deixar aquela situação tirar a nossa paz e tirar a nossa alegria. Por exemplo, alguém lhe prejudicou, alguém fez mal para você, e aí de repente a pessoa está caminhando na rua, você tem que atravessar do outro lado da rua, porque você não gosta de caminhar junto com aquela pessoa. Uma vez, quando eu cheguei em Macau há muito tempo atrás, uma pessoa veio pedir algo para o padre que não era possível. Não era possível, eu tive que falar não. Eu falei, olha, vamos tentar um jeito, mas olha, tenha paciência, isso daqui não é tão possível, tudo, há muito tempo atrás. E aí eu falei não. E aí um dia, eu caminhando pela rua, a pessoa viu que era o padre e entrou logo na loja. Entrou lá e ficou escondido. Deixa o padre passar, depois eu vou. Essa pessoa podia ser comigo. Ela não é livre, ela não é mais livre. Ela vai no supermercado, tem alguém que ela não gosta, ela tem que ir para outro supermercado. Ela está do lado da rua, encontra alguém que ela não gosta, vai para o outro lado da rua. Vem na Sé, encontra alguém que ela não gosta, já tem que ir para outra igreja. Veja, a sua liberdade já está totalmente entregue para a pior pessoa que existe, que é aquela pessoa que está te prejudicando. É a mesma coisa que você preparar um veneno para alguém e você mesmo beba o veneno. Não perca a sua liberdade. Não perca a sua liberdade. Se tem alguém que você não gosta, alguém que lhe prejudicou, continue sendo livre. Um dia se encontrar a pessoa, cumprimente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora um conselho, quando você tiver o seu aniversário, for celebrar alguma coisa na sua casa, não convide essa pessoa. Porque uma coisa é respeitar, outra coisa é ser amigo. A Bíblia não diz que nós precisamos gostar das pessoas. A gente gosta de quem a gente quer, mas nós não podemos deixar que situações que foram difíceis e negativas tirem a nossa paz. Senão senão aos poucos nós vamos perder a nossa liberdade e aos poucos vamos ficar também com problemas no estômago. Eu já vejo aquela pessoa, parece que eu já perdi o meu dia. No Brasil tem muito essa expressão, né? Parece que estragou meu dia. Coitado, estragou o seu dia. A pessoa que te prejudicou estraga o seu dia. Não, seu dia é muito mais do que isso. Reze uma Ave Maria por essa pessoa. Padre, mas eu não consigo esquecer aquilo que fizeram comigo. Agora, padre, abrindo um parênteses, deixa eu tocar uma ferida aqui, um ponto que muitas vezes ninguém fala, mas que é real. Por exemplo, um relacionamento de um homem e uma mulher. De repente pode acontecer uma traição. Pode acontecer uma traição, um erro. Podia ser dos dois lados. Vamos imaginar a mulher, ela falhou. Ela cometeu uma traição. Porque senão vão falar, o padre sempre ataca os homens, né? E daqui a pouco os homens não voltam mais na igreja. Então depois as mulheres, se precisar, briga com o padre. Então vamos imaginar que a mulher cometeu um erro desse. E aí, depois ela se arrependeu e falou, perdão,
não vai acontecer mais. E aí o homem, ok, te perdoo. Mas qualquer coisa que acontece, mas porque naquele dia você fez isso comigo. Porque você lembra que você me traiu. Você lembra que você não respeitou a sua família. Você não lembra que você agiu daquele jeito. Ué, isso não é perdão? Isso não é perdão? E aí aconteceu, você deu o perdão, disse perdão e fica sempre lembrando. Porque no dia 14 de fevereiro de 1997, aquele dia você estragou a vida. Ué, lembra o dia, lembra a hora, lembra o que aconteceu, lembra tudo. Isso não é perdão? Guarda no seu coração, reza. E às vezes olha para a cruz e diz, Jesus sofreu muito mais do que eu. Então perdão não é esquecer. Perdão é nós sabemos também oferecer a Deus algumas dores, alguns sofrimentos também para nossa santificação. Padre, por que para nossa santificação? Quando nós somos prejudicados, principalmente injustamente, isso daqui é um grande remédio para a nossa vida. Remédio contra o quê? Remédio contra o orgulho. Todos nós temos algo chamado autoimagem. O que é autoimagem? Nós gostamos de ser elogiados. Nós gostamos de ser bem tratados. Nós gostamos que as pessoas, parece até um pleonasmo, né? Nós gostamos que as pessoas gostem de nós. Mas isso não leva para o céu. Isso daqui é um grande veneno que às vezes nós ficamos inflados e dependentes de elogios. E aí de repente alguém faz até uma correção, a pessoa já leva para o pessoal e acha que ninguém gosta dela, que as pessoas são ingratas, que as pessoas não o respeitam. Queridos irmãos e irmãs, se algum dia alguém por algum motivo lhe prejudicar e você estiver errado, mude o seu comportamento. Se você não estiver errado, tenha certeza, Deus está dando vários tijolos para a construção da sua casa no céu. Todos os momentos, todas as situações que acontecer algo de injusto contra nós e nós não revidarmos, nós estamos ganhando uma casa no céu. Padre, por que não revidar? E é isso que Jesus está dizendo. Aqui possivelmente tem engenheiros, tem advogados, e aqui essa situação é muito complexa, nós temos que ter discernimento para avaliar isso. A justiça ela tem que ser feita novamente, mas quando nós pagamos o mal com o mal, o que acontece? Alguém me fez o mal, eu faço mal para essa pessoa, ela vai fazer o mal de novo para mim, e aí aquilo vai reproduzindo, cada vez mais a situação fica mais complicada. Quantas brigas de trânsito que de repente acontece até uma morte. Então, alguém precisa aprender a colocar um limite na situação. Permita-me dar alguns exemplos. Eu lembro no primeiro ano de seminário, ano de 2001, eu estava no Brasil, e o padre vai ser muito sincero, e tinha um colega no seminário que eu não gostava muito. Claro que eu não desejava isso, depois ele teve um acidente de moto, ele até faleceu, nem foi padre. E aí tinha um rapaz no seminário que eu não gostava muito. O jeito dele me incomodava. No Brasil a gente tem um termo que é muito folgado. Folgado é uma pessoa que quer levar vantagem em tudo. A gente comia, era o dia dele de lavar louça, ele pegava e ia assistir televisão, o dia dele de cozinhar, ele não cozinhava. E aí eu falo, não, isso aqui não está certo. E aí a gente teve alguns desentendimentos, e um dia, conversando com os meus pais, falando com a minha mãe, eu falei, com ele eu não quero mais conversa. Já perdoei demais, não tem mais que perdoar, ele no canto dele e eu no meu. Minha mãe, muito bem, pelo jeito você não vai ser um bom padre no futuro, hein? Tá bom. Aí ela disse algo assim, ela falou, filho, eu falei assim, mãe, se ele quiser agora ele me procura, entendeu? Ele errou, ele me procura. Ela disse algo que eu nunca esqueci, isso daqui também serve para os cristãos. Ela disse assim, quem tem mais amor, dá o primeiro passo. Ou quem ama mais, dá o primeiro passo. Aquilo eu fiquei no meu coração, fiquei na minha alma dizendo assim, se eu sou discípulo do amor que se fez gente, que é Jesus, como que eu não vou amar? Se ele não merece, se ele merece ou não merece, cabe a Deus. Agora eu vou fazer a minha parte. E aí eu voltei a conversar com ele. Ele merecia? Talvez até não, mas aquilo me deu uma paz, me deu uma alegria. Permita-me dar mais um exemplo, eu disse na missa de ontem, algo que eu sempre me recordo. Aconteceu mais ou menos ali pelo ano 1700, aconteceu na Alemanha. Havia um padre chamado Clement Hoffenbauer, era um padre redentorista, e na Alemanha. Ele era um homem de sangue muito quente,
No Brasil a gente chama de pavio curto. Uma pessoa que não tinha muita paciência. Falou mal, pá! Ah, não sei. Ah, mas pá! Ah, mas você chegou atrasado. Oh, mas você também chega atrasado. Quem é você para falar da minha vida? Ele tinha essa ferida aí que dificultava ele a ser santo. Ele tinha muita tendência de ter um sangue quente, um alemão de sangue quente. E aí, para vencer essa tendência, essa dificuldade, um dia ele abriu um orfanato. E aí ele abriu um orfanato, tinha as crianças, um orfanato privado, ele precisava de doações. Chegou um dia, as doações diminuindo, as crianças passando a ter dificuldade, ele praticamente já havia decidido a fechar o orfanato. Ele não tinha jeito, mas ele não queria fechar, o que seria daquelas crianças? E ele já tinha tentado todos os jeitos, as doações caíram. De repente alguém falou assim para ele: padre, tem um homem que tem muito dinheiro na cidade, talvez ele possa lhe ajudar. O nome dele é Kalinski. Agora tem um problema. Kalinski é jogador de cartas e ele é beberrão, gosta muito de beber. Vai no bar que você encontra com ele. Mas toma cuidado, ele não gosta de padre, ele não gosta de igreja. A mulher dele mesmo vai na igreja, ela vai quase escondida. Ele não aceita Deus e religião. Vai ter problema. Tá bom. Pegou, foi, entrou lá no bar principal da cidade, de repente encontrou um homem com uma caneca pequena de 1 litro de chopp, de cerveja, bem cheia assim. Era o Kalinski. E aí ele perguntou: cadê o senhor Kalinski? Olha, aquele ali, padre. E aí, o padre encontrou com ele, respirou fundo, pediu ajuda, porque se dependesse dele ele não faria aquilo. E aí ele olhou e falou: seu Kalinski, eu gostaria de pedir se o senhor poderia me dar uma ajuda. E ele falou: claro. Pegou, colocou a cerveja na boca, o chopp, escarrou no rosto do padre. Tem gente já pensando: e se fosse comigo? Eu fico pensando também se fosse comigo. Padre contou, acho que até 5, 10, pegou o lenço, limpou o rosto, guardou o lenço, estendeu a mão e disse: o que eu merecia você me deu. Agora dê uma ajuda para as minhas crianças. Aquilo quebrou o homem. Quebrou, ele ficou todo perdido. O que ele pensou? Que o padre ia dar um tapa, ia chamar ele de ignorante, ia falar um monte de coisa. Ele limpou o rosto, estendeu a mão e disse: aquilo que eu merecia, você já me deu. Agora, pelas minhas crianças, me dê uma ajuda. E aí, todo mundo ficou paralisado, não aconteceu nada. O padre foi embora, ele não sei o que aconteceu. Uns 3 dias depois, bateram na casa, no orfanato, o padre lá, ele, o próprio Kalinski, veio com uma bolsa, uma mala cheia de dinheiro, de ouro, entregou e disse: isso daqui é o que eu gostaria de doar para o orfanato. A partir daquele dia, ele se tornou um dos maiores doadores do orfanato. Por que aconteceu? Porque alguém teve a coragem de dar um passo para trás. Alguém teve a coragem de amar e fazer algo que, humanamente falando, não é pedido. Veja, Jesus ele diz isso no Evangelho. Ele não diz para todo mundo. De novo, o padre termina como eu comecei. Jesus está falando para os discípulos, para aqueles que têm fé. Ah, padre, uma pessoa lá do outro lugar que nunca viu falar em Deus precisa fazer isso? Não. Se ela quiser, muito bom, ela não precisa. Agora, quem vem na missa, quem reza o Pai Nosso, quem se diz cristão, precisa. Ou a gente vai pegar, e eu não vou fazer isso, não preocupa. Ou a gente vai pegar e vai fazer o quê? Vai rasgar uma página da Bíblia. Até para ser perdoado por Deus, veja, a gente tem que tomar muito cuidado para rezar o Pai Nosso. Nós dizemos assim no Pai Nosso: perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Qual que é a medida que nós vamos ser perdoados por Deus? É nós que dizemos isso, a medida que nós perdoamos os outros. Então quem perdoa muito vai ser perdoado muito. Por que o padre diz isso e por que Jesus ensina tudo isso? Isso é fácil? Não. Isso é gostoso? Não. Mas isso nos dá uma paz enorme. Um dia que você encontrar com Deus, esse dia vai chegar para cada um de nós. Você diz assim: eu não tinha vontade, mas eu fiz por amor ao Senhor. Eu gostaria de ter a minha recompensa. E aí Jesus vai falar: vem, a sua recompensa está aqui na eternidade,
que é viver junto comigo. O que é melhor? É ter razão aqui na terra, é ter poder e força aqui na terra e depois morrer e ficar cinzas para sempre? Ou talvez dar um passo atrás, sofrer algumas humilhações e muitas vezes retroceder para ter paz, alegria e ser um grande exemplo para os nossos filhos e para as pessoas das nossas casas. E aqui tem muitos pais, pais e mães, os pais que darem exemplo de perdão, de misericórdia, de bondade como esse, seguramente os filhos jamais esquecerão. E aqui de fato o padre termina. Coincidentemente, o texto de hoje diz isso. Ontem eu estava passando aqui na Rua do Campo, aqui perto, e aí uma pessoa olhou para mim, já idosa, e disse assim: eu não tenho, o senhor tem dinheiro? Eu queria um cash. Do you have something in cash? Eu falei: não, desculpa, a cabeça já... Não, dinheiro não... Eu pensei, dinheiro eu não tenho, mas comida eu daria. Não, não tenho dinheiro. Aí ele falou: mas eu não tenho nada, eu estou com fome. Eu falei: opa, então vamos ali do outro lado, vamos comer alguma coisa. Aí ele mesmo entrou no computadorzinho que tinha ali, digitou e fez o pedido dele. Eu falei assim: olha, eu estou te dando isso, mas se você, eu sou padre, se você estiver mentindo para mim, coisa não vai dar muito certa para a sua vida não, hein? Você vai ter problemas. Se estiver mentindo, você vai ter problema. Ele regalou o olho e disse: não, eu não estou mentindo. Se ele está mentindo, é ele com Deus. Eu fiz a minha parte. Eu fiz a minha parte. Isso daqui acontece muito no Brasil, no trânsito. Pessoas pedindo dinheiro, tudo. Muitos dizem assim: eu não dou porque eu estou incentivando uma pessoa a viver na droga. Se ela está pegando aquele dinheiro para certeza usar droga, não dê. Mas se você tem alguma dúvida, faça caridade, porque você fez a sua parte. E você será julgado pelo bem que você fez. Agora, Deus conhece o coração dele e um dia ele será julgado por aquilo que ele fez. Queridos irmãos e irmãs, ser católico não é ser batizado. Ser católico é um jeito de ser. Being Catholic is a lifestyle. Is a lifestyle. É um jeito de se comportar. Um jeito de se comportar na conversa, no que nós assistimos, no que nós vemos, na maneira que nós tratamos as pessoas. Ser católico é um processo de ir se transformando progressivamente em outro Cristo. Isso daqui nos dá a maior alegria e a maior segurança do mundo. Não é fácil, por isso precisamos pedir constantemente a ajuda do Espírito Santo. Agora vocês podem ter certeza, vale a pena, é o melhor investimento que nós podemos fazer. Por quê? Porque teremos paz na terra e a vida eterna depois da nossa morte.